bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que chegou na sua TV Passo Fundo, no seu programa Saúde. Hoje a gente está com a nossa nutricionista, a nutricionista da TV Passo Fundo do programa Saúde, Jureci Machado, que é a mestre dos esportistas, né? E também ensina direitinho o que é nutrição de verdade. Mas antes vamos agradecer aos nossos patrocínios. Oficina de Vacinas Crianças e Adultos, Orro by Mr. Ray. Gil Vink, Psicologia. Jureci Machado, Nutricionista. Dr. André Kuhn, Cirurgia do Joelho. Território Leite, Moda para Mulheres Reais. Bi Bardot Beauty Lounge. E Mano Escobar. Jureci, a gente vai falar sobre, inclusive, pós-Covid. Porque o tema ali é nutrição e doenças neurodegenerativas. Isso aí. As doenças neurodegenerativas, Lívia, elas são umas doenças, assim, é um grupo de doenças, né, que inclui o Alzheimer, Parkinson, esclerose múltipla, a própria ELA também, são doenças que elas existe uma projeção da Organização Mundial da Saúde de aumentar muito a incidência nos próximos 20 anos, tá? E um dos fatores que favorecem para esse crescimento, eles incluem, sim, os fatores do pós-Covid, mas principalmente os fatores referentes à má alimentação, que hoje faz parte da sociedade moderna. Então nós precisamos entender o seguinte, que nós temos, né, a maioria das pessoas já ouviram falar que o intestino é o segundo cérebro. Então nós temos uma conexão muito direta e muito forte do intestino para com o cérebro, e isso inclui a atividade dos neurônios. Então é por isso que tudo aquilo que impacta negativamente o funcionamento do intestino, ele pode gerar, sim, mediadores inflamatórios que tendem a agravar o sistema nervoso. E hoje, boa parte da população está com níveis glicêmicos alterados, ou seja, níveis de glicose mais alterada, ou já desenvolvendo uma diabetes, ou até mesmo uma pré-diabetes. E hoje o Alzheimer, ele é considerado um diabetes tipo 3. Então é como se fosse uma diabetes no cérebro. Então, por isso que as pessoas hoje, elas precisam ter cautela, elas precisam avaliar periodicamente os seus exames e não avaliar somente parâmetros de referência. Por quê? Porque a gente observa que as pessoas fazem exames, né, com frequência, e aí vão lá e fazem um exame de glicose em jejum. E essa glicose, muitas vezes, ela demonstra valores séricos de 97 a 99. E ainda apresentam dentro do padrão de referência. E algumas pessoas pensam, não, ainda está dentro do padrão de referência, eu posso continuar fazendo o que eu estou fazendo. E na verdade não é bem assim. Nós precisamos entender que esses níveis séricos de glicose, quando eles estão dentro desses valores acima de 95, são valores preocupantes e que a gente precisa sim começar a mudar o nosso estilo de vida para conseguir tornar esses valores dentro da normalidade. Assim como valores de insulina em jejum, que insulina, ele é um exame que ele não é frequentemente solicitado, né, nos consultórios médicos. E também a gente não avalia padrão de referência. A gente considera que valor sérico de insulina acima de 6 já é considerado alterado. Eu tenho pacientes com insulina de 26, de 32. E o que isso pode indicar para o organismo? Fatores inflamatórios muito agressivos. E são esses fatores inflamatórios que podem vir a gerar consequências e problemas cerebrovasculares. E quando a pessoa descobre, já está com esse problema sério. Já está com alguns problemas sérios. E prevenir. E dá pra gente prevenir. Dá pra gente prevenir. Por quê? Porque felizmente hoje a ciência está aí, né? Hoje, felizmente, nós temos muitos estudos focando o quanto é importante nós frisarmos essa questão preventiva e não deixar um problema se instalar. E existem também muitos suplementos e muitos alimentos que são capazes, sim, de prevenir problemas cerebrovasculares. E existe, assim, dentro do rol de exames que nós solicitamos, existem alguns exames, alguns marcadores inflamatórios que nós avaliamos e que podem, sim, se tornar um indicativo da ocorrência desses problemas. Então, por exemplo, hoje em dia, boa parte da população tem níveis séricos de B12 muito baixo.
tá? Vitamina B12 é uma vitamina presente principalmente nas proteínas animais, carnes, ovos, frango, e é uma proteína, isso é uma vitamina que ela é absorvida no estômago. E hoje a população sofre com problema estomacal justamente pela má alimentação, estresse, enfim, né? A rotina que a gente leva. E deficiência de B12 altera um marcador chamado homocisteína, que aumenta os fatores inflamatórios cardiovasculares e cerebrovasculares. Então, por isso que pessoas que utilizam por muito tempo omeprazol, esses medicamentos para o estômago, elas precisam dosar a B12 para prevenir um Alzheimer precocemente. Então, hoje nós temos, e eu tenho pacientes com 50 anos com Alzheimer, com um indicativo de Parkinson. Por quê? Porque a sociedade moderna hoje, ela está propícia a esses fatores. Então, não vamos longe. Hoje a gente dorme muito tarde, a gente acorda cedo, a gente não tem um sono muito adequado, e o sono inadequado, ele também envelhece os neurônios, e com isso agrava e aumenta a predisposição desse tipo de doença neurodegenerativa. E tem muita gente que tenta repor a B12 e não consegue. Mas é porque essa pessoa precisa fazer o quê? Arrumar o estômago. Tá? E é o que eu sempre falo para os meus pacientes, valores séricos de B12, valores ideais em torno de 700 a 800, então também a gente não avalia padrão de referência. E o que a gente precisa entender nesses casos? Que muitas vezes essa pessoa está com uma alteração no estômago, o que vai comprometer também para a ocorrência de uma disbiose intestinal e que compromete o processo absortivo de nutrientes. Voltamos no segundo bloco para falar desse assunto tão sério que muitas pessoas, você aí, deve estar infelizmente se identificando. Na loja tem tudo! Você encontra a linha completa de móveis e estofados para mobiliar sua casa com o conforto que merece. Estamos localizados na Avenida Brasil Leste 232, próximo ao Hospital de Clínicas. Mais informações, acesse nossas redes sociais. A infecção não escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice. Mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Tô de olho, tô de orro, tô de olho, tô de orro. Nunca perco o foco, tô de olho, tô de orro. Vem que eu te provoco, tô de olho, tô de orro. Eu te pongo louco. Tô de olho, tô de orro. Tem Ray-Ban, tem lançamento, tem raridade, tem multifocal também. Orro é mais que ótica, é especialista em Ray-Ban. Segundo bloco do seu programa Saúde com a nossa super nutricionista, dos atletas e tudo mais. Jureci, estamos falando então sobre doenças neurodegenerativas. Isso. E aí abordamos a questão da falta de B12. Falta de B12. A falta de B12, ela implica sim para a ocorrência de alguns marcadores, né, principalmente a homocisteína, que essa homocisteína, ela acaba alterando todo esse fator conversor do cérebro. E existe um outro marcador que a gente avalia, também através de exames, que é o marcador chamado creatinofosfoquinase. Que esse marcador, quando ele está muito alterado, ele também pode ser um fator que pode vir a justificar uma doença, não só cerebrovascular, mas cardiovascular também. E tudo isso, Lívia, a gente consegue minimizar
com uma alimentação adequada, com um estilo de vida mais correto, tendo em vista que hoje a alimentação da sociedade moderna, ela é muito industrializada. E todos os produtos industrializados, para aumentar o tempo de prateleira, eles usam alguns conservantes, dentre eles o glutamato monossódico, que é o conservante, né, que é o realçador de sabor, que está presente nos salgadinhos de pacote, nos caldo de galinha, tá? No molho shoyu, que hoje as pessoas têm um consumo bem alterado, né, do sushi, então consomem muito molho shoyu. Então, esse glutamato monossódico, ele é o que a gente chama de excitatório. Então, ele estimula muito a atividade de alguns neurônios. E com isso, pessoas muito ansiosas precisam controlar o consumo dele. Porque elas se tornam ansiosas e olhou para mim. E essas pessoas precisam controlar, justamente porque ele agride muito a atividade dos neurônios. Mas nós temos alguns reis, que eu digo reis do crime para o cérebro, que o primeiro deles, a gente não Atenção, pode... Não... Coloca um som aí, Bertoc. Atenção, porque ela vai dizer quem são os reis do crime. Os reis do crime para o cérebro, que é o açúcar, né? O açúcar, né, a glicose, ela é corrosiva, mais ou menos assim, tá? Para que as pessoas entendam. Ela se torna corrosiva da atividade dos neurônios. Por quê? Porque os neurônios, para eles se comunicarem, eles têm uma proteção. E o açúcar, ele rompe essa proteção. Tanto é que uma pessoa com Parkinson, que é uma das doenças neurodegenerativas, elas conseguem minimizar os efeitos do Parkinson quando tem uma dieta com baixa carga glicêmica. Ou seja, uma dieta com um mínimo de carboidrato possível. Assim como o próprio Alzheimer. Tá? Então, por isso que nós precisamos fazer o que nesses casos? Colocar nutrientes importantes para o cérebro e também minimizar os efeitos negativos que o organismo vai sofrendo. Então, nós precisamos melhorar o equilíbrio microbiano do intestino para melhorar essa comunicação com os neurônios. Nós precisamos diminuir a carga glicêmica dos alimentos para que não se torne ainda mais corrosivo para o cérebro e nós precisamos melhorar a proteção dos neurônios. Então, para isso, existem sim alguns suplementos. Um deles que todo mundo, né, muitas pessoas já ouviram falar, que é o próprio ômega 3. Que o ômega 3 é uma gordura monoinsaturada, um ácido graxo essencial, e que ele é extremamente importante para a saúde cardiovascular e cerebrovascular. E sempre falam, mas eu não preciso suplementar ômega 3 porque eu já como muito mais peixe do que carne vermelha. Não, isso não justifica, mas infelizmente. Falam, não falam? Falam, mas só que aí que entra a questão. Por exemplo, se nós aqui no sul, tá, nós comêssemos salmão puro, tá, nós teríamos que comer no mínimo 1 quilo de salmão por dia para ter um pouco dessa absorção. Que não faz nem bem. Que não faz nem bem, até pelo excesso. Só que nós temos que levar em consideração o seguinte, que o salmão em si, ele é um peixe, que ele é rico em ômega 3, mas o salmão que está presente nas águas frias do Pacífico. Tá? E por que o salmão ele é rico em ômega 3? Porque o salmão ele é um peixe branco e que ele vai até o fundo das águas frias do Pacífico e ele se alimenta de uma alga que é vermelhinha. E é essa alga que é rica em ômega 3. Então, quando ele come essa alga, transfere para a sua carne a coloração e o teor de ômega 3. Então, o que nós temos aqui, infelizmente, não justifica. Então, assim, mesmo que as pessoas optem por uma alimentação com mais peixes, atum, sardinha, do que a própria carne vermelha, mesmo assim é importante a gente suplementar de ômega 3, mas é importante que esse ômega 3 ele tenha um selo específico, que é livre de contaminantes, que é puro. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado, Lívia, com o que se compra pela internet. Eu ia falar, tá? Que daí vem não sei... 4 potinhos por não sei quanto, 99. Infelizmente não existe milagre e eu particularmente não recomendo mais aos meus pacientes comprar suplementos pela internet. Por quê? Porque a gente não sabe o que está vindo. Diferente de você ir numa loja ou você ir numa farmácia e manipular o produto aqui. Então a farmácia, ela tem a segurança de onde ela comprou, né, a matéria-prima. E as lojas de suplementos também. Então eu não recomendo comprar mais pela internet, porque não está vindo produtos seguros. Esses tempos foi feita uma análise e tinha óleo de soja na cápsula, o que
não tinha ômega 3. Então, por isso que a gente tem que ficar atento que, infelizmente, hoje a gente vive, né, nessa sociedade dessa maneira, e a gente precisa entender que tudo aquilo que é bom para o nosso coração é bom para o cérebro também. Então, todos os nutrientes, então as frutas roxas, frutas vermelhas, são excelentes para a saúde cardiovascular e cerebrovascular também. A gente sempre lembra da uva. A uva, principalmente por conta do resveratrol e os polifenóis. Então, a uva, ela tem esses elementos, esses fitoquímicos, mas que está presente principalmente na casca da uva roxa. Então, por isso que o suco de uva, ele é sempre muito bem-vindo, suco de uva integral, a própria casca da uva quando ela é fermentada, então são alimentos muito importantes. Vamos fazer perguntas e mais nutrientes ela vai contar pra gente, porque ela já falou dos bandidos aí que tem na nossa alimentação. Já voltamos. Tô de olho, tô de olho, tô de olho. Nunca perco o foco, tô de olho, tô de olho. Vem que eu te provoco, tô de olho, tô de olho. Eu te pongo louco. Tô de olho, tô de olho. Tem Ray-Ban, tem lançamento, tem raridade, tem multifocal também. Orro é mais que ótica, é especialista em Ray-Ban. A infecção não escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice. Mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Terceiro bloco sempre promete, a Jureci disse e ela sempre cumpre, vai passar nutrientes, dicas e muito mais para a gente deixar o nosso cérebro mais em dia, né? Lembrando do que a gente come, que tem que ser certinho. Mas antes vamos agradecer aos nossos patrocínios. Oficina de Vacinas Crianças e Adultos, Orro by Mr. Ray, Gil Vink, Psicologia, Jureci Machado, Nutricionista, Dr. André Kuhn, Cirurgia do Joelho, Território Leite, Moda para Mulheres Reais, Bi Bardot Beauty Lounge e Mano Escobar. Jureci, você falou dos maldito açúcar que a gente adora, quem é formigona, né? E muita gente sempre falou que o açúcar era pior que o sal. Ele é muito pior do que o sal. O problema, na verdade, Lívia, é que a gente precisa entender que hoje boa parte da população come por ansiedade. Então a gente está numa geração que a gente chama de geração dopamina, que a gente come só o que a gente sente prazer. E realmente o açúcar, ele nos dá prazer, né? Só que o problema é o excesso e a dependência que as pessoas criam em relação ao açúcar. E praticidade também, o que está ali mais pronto e que dura mais ali na prateleira é o pior, né? É o pior. Então, por isso que nós precisamos aprender a olhar sempre no rótulo dos alimentos. E uma das coisas que uma tecla que a gente sempre bate é o seguinte, que quanto menos rótulos nós tivermos na nossa alimentação, melhor vai ser, né? Porque mais natural vai ser. Então, quando a gente fala de açúcar, quando a gente consome a batata, o arroz, a mandioca, são açúcares mais naturais. Obviamente, nós precisamos ter o controle. Arroz é vilão? O arroz é um carboidrato também natural. Mas só que a gente precisa entender o seguinte, que o problema está no açúcar adicionado e o açúcar, né, do doce que a gente acaba consumindo. Então, esse açúcar em excesso... Uma pipoca com sazon. Eita, galera guria, uma pipoca com sazon. Quem nunca, né? Quem nunca? Já tu já fez isso? Mas é óbvio, né, adolescente?
Hoje vocês não sabem, ela não ingere bebida alcoólica nenhuma e é doce nenhum, né? A doce a gente come às vezes, né? Mas com controle, né? A gente vai gravar, vou pegar ela por aí. Não, com controle, Sim, né? brincando. Mas álcool não, e o álcool também é um dos elementos extremamente que a gente chama de corrosivos para o cérebro, porque ele também se transforma em açúcar, né? O álcool se transforma em açúcar. Então, por isso que nós precisamos entender o seguinte, que hoje a saúde da população está totalmente deficiente de nutrientes e está com uma carga inflamatória um pouco elevada. E essa carga inflamatória, ela é em função do estilo de vida e o estilo de alimentação que nós temos. Então, quanto mais industrializada, mais inflamatória ela é e mais corrosiva também para o sistema nervoso. Então, por isso que nós precisamos sempre contrabalançar. O que eu falo para os meus pacientes, a gente não precisa viver numa bolha, né? A gente não precisa viver numa bolha, não comer nada daquilo que gosta, mas a gente precisa entrar num equilíbrio, né? E aprender a ponderar algumas coisas. Se você gosta de comer chocolate, se você comer todos os dias chocolate, não vai dar certo. A gente precisa ter esse entendimento. Mesmo o chocolate, que tem mais cacau, o cacau ele é extremamente antioxidante, ele é benéfico também para a saúde cardiovascular e cerebrovascular. Então é a questão da gente entrar no consenso. Se você comeu demais hoje, bebeu demais hoje, amanhã você controla. Mas o que é importante nós frisarmos, se você tem casos na família de pessoas com doença neurodegenerativa, se você tem níveis glicêmicos alterados, se teu triglicerídeo é elevado, se a tua glicose não está muito legal, fica de olho aberto que você é um candidato a vir a desenvolver. Tá? Não quer dizer que você vai desenvolver, mas se você permanecer com esses hábitos errados, existe sim essa projeção. Tá na árvore genealógica. Tá na árvore. Tá na raiz. Mas assim, ó, antes de estar na raiz, a gente sempre fala que o fator genético, sim, ele é importante, porém os fatores epigenéticos é o que vão predominar. Então vai ser o teu estilo de vida. Você pode ter na tua família, todo mundo teve Alzheimer, mas não quer dizer que você vai ter se você tem hábitos corretos. Que você lê, você estimula o teu cérebro, você controla o teu tempo de tela, você dorme bem, você faz uma higiene do sono corretamente, você tem uma alimentação com bom aporte de antioxidantes, tá? Por isso que hoje a gente preconiza muito, não só o ômega 3, mas nutrientes como complexo B, zinco, selênio, tem o que a gente fala que é a rainha dos antioxidantes para o cérebro, que é a glutationa peroxidase, que ele é um protetor. Aí tem que nome? É esse que pede, por exemplo, na Natufarma? Isso aí. Tá? Esse é o nutriente. A glutationa peroxidase, ele é um anti-inflamatório e um antioxidante do sistema nervoso. Ele está presente no whey protein, no soro do leite, assim como em algumas fórmulas também. Então, a gente suplementa eles, principalmente nesses casos já do problema instalado. Eu gosto muito de trabalhar com a questão preventiva, então quando eu começo a atender pessoas idosas e que já estão ali com uma B12 baixa por muito tempo, então eu já tenho que pensar nela lá na frente. Então eu tenho que prevenir esses problemas neurodegenerativos, então eu já suplemento com esse tipo de produto. Com o ácido alfa-lipoico que impede a agressividade do açúcar no cérebro, então são substâncias que felizmente hoje, eu digo, a ciência nos traz como conhecimento e a gente utiliza de forma preventiva também nessas situações. Da mesma forma, quando uma pessoa ela já vem com um diagnóstico de Alzheimer, por exemplo, nível 1, então a gente já entra com a suplementação e controle glicêmico para evitar que esse Alzheimer venha agravar e venha potencializar os seus níveis. Por isso que é importante sempre trabalhar com o nutricionista e o neuro sempre em conjunto. Sempre em conjunto, porque o nosso corpo, o nosso cérebro, ele vai refletir o que a gente coloca na nossa boca. Inclusive com o autista, né, que tu trabalha tão perto. Isso aí. Então, no autismo, no TDAH, então são transtornos, né, do neurodesenvolvimento, mas que também tem uma implicação muito importante em relação à alimentação. Nesses casos também de doenças neurodegenerativas, nós precisamos ter um certo controle em relação ao consumo excessivo de glúten, que também se torna um pouco agressivo para o sistema nervoso. E o pior de todos os dias da pessoa normal que não faz exercício, o pior do glúten é o pão? É o pão em excesso.
tá? O problema Bolacha, é que, porque eu acho bolacha massas, farinhas, porque como eu falei anteriormente, no início da nossa bolachinha conversa. recheada. Ah, nem se fala bolachinha recheada, né? Ainda bem que eu não gosto. Então, tem o corante, que é agressivo, tem o açúcar, tem a gordura hidrogenada. Tudo e tem na o excesso- bolachinha. Tudo na Que bolachinha. ninguém come uma só, né? Quando é um Não, pacote. E Não é bom, então, ainda bem que eu não gosto dessa. Essa eu fico de fora, as outras eu tô... E tu sabe o seguinte, ó, que assim como a bolachinha recheada, como a maioria dos produtos que recebem corantes, eles têm uma substância ali que é chamado dióxido de titânio, que é como se fosse uma massa corrida para colocar cor. Tá? Então as bolachinhas recheadas, que tem até mesmo aquele recheio branco, ele recebe muito dióxido Ela de tá titânio. falando do Oreo. Tá? E esse dióxido de titânio, ele também é corrosivo, agressivo para o intestino e também para o cérebro, aumentando a atividade excitatória dos neurônios. Então, olha só, mais natural, menos etiquetas, menos pacote, menos coisas Rótulos. que durem anos e anos e anos. E o que a gente não pode deixar de falar hoje? O quanto é importante também as pessoas criarem o hábito, isso eu já falei aqui várias vezes em outros programas, criarem o hábito de jantar cedo e dormir cedo. Menos tela. Tá? Menos tela. Quando a gente utiliza a tela antes de dormir, a gente pode bloquear a melatonina em 70%. Com isso, no dia seguinte, nós aumentamos a predisposição da gente querer comer mais. A gente fica mais ansiosa, então a gente quer comer mais doce. E assim vai agravando o nosso quadro clínico. Então, por isso, assim, ó, que fatores importantes, a gente pegar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, a gente já vai trabalhando com esses aspectos preventivos. Recebi essa semana, Jureci, um pedido para falar sobre jejum aqui. Então, a gente já deixa inscrito para a próxima semana gravar contigo, pode ser? Pode ser. Viram? A gente já vem com inscrições e pedidos para a Jureci, que é referência, está sempre dividindo conhecimento, compartilhando pela internet, Jureci Nutricionista no Instagram. Voltamos, Jureci, na próxima semana? Voltamos. Até mais no nosso programa Saúde.